Apocalipse 5, do 11 ao 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é: o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Jesus Cristo é este Cordeiro que venceu e nos convida a permanecermos nele, a estarmos nele. O Cordeiro venceu. Você já percebeu como muitas pessoas buscam incansavelmente sucesso? A gente de vez em quando se depara com, nas redes sociais, qualquer uma das redes sociais que você acessa, a gente percebe pessoas em busca de sucesso. E a gente encontra algumas coisas interessantes nessa busca de sucesso, mas em contrapartida a gente encontra muita coisa ridícula, por assim dizer. A gente vê em redes sociais, a gente vê em programas de televisão, a gente vê em diversos lugares pessoas querendo se destacar, obter sucesso, deixar o seu nome conhecido, as suas ações conhecidas, e alguns até se expõem demais para que obtenha sucesso. E é interessante, a gente olha e vê quantas pessoas que conseguem sucesso com coisas tão ridículas, né? E se você tem, de repente, assim, um desejo de ter sucesso, se você se acha uma pessoa com muito talento e quer ter sucesso nas redes sociais, exponha algo genial. Precisa ter muita genialidade, uma pessoa se destacar demais para ter sucesso. Ou expor bastante a vida que tem sucesso. Ou inventar uma coisa bem ridícula para ter sucesso. Não é assim que as pessoas têm sucesso? A gente vê pessoas com milhões de seguidores e fala assim: mas isso? Ou seja, tem muitas pessoas buscando sucesso e muitas vezes nem entendem por que estão em busca dele. Na verdade, alguns querem realmente dinheiro, né? Querem uma vida mais fácil. A verdade é que muitas pessoas buscam sucesso, seja na sua carreira profissional, ou na vida amorosa, nos relacionamentos. Existem pessoas que buscam sucesso na vida acadêmica, obter um título, obter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou seja, obter um bom título, uma boa titularidade. Em contrapartida, existem pessoas também que buscam sucesso na sua vida física e emocional. A gente vê muitas pessoas indo para a academia, malhando o corpo, em busca de ter um corpo perfeito, querendo ter sucesso, né? A busca do sucesso não é de hoje. Muitas pessoas têm buscado o seu lugar, se destacar, não ser uma pessoa comum. Gente, mas é claro, estou falando de sucesso, é claro que assim, a busca do sucesso, de certa forma, não há nada de errado com isso, não há problema em buscar o sucesso. O problema é o que motiva a busca pelo sucesso. Porque normalmente a gente encontra pessoas buscando sucesso sem ter um propósito claro e um propósito verdadeiro, sem ter uma motivação clara e verdadeira, e algumas vezes a pessoa nem sabe por que ela está em busca disso. O problema é que nem sempre é saudável a busca pelo sucesso. Jesus é uma pessoa que há mais de 2000 anos estamos falando nele. Jesus é uma pessoa que
não buscou sucesso, apesar dele ter a sua fama espalhada por toda a região, por todo lugar onde ele passava. Jesus, ele não buscou incansavelmente o sucesso de expor a sua imagem. Aliás, ao contrário disso, muitas vezes ele fala assim: vai, se apresente ao sacerdote, mas não conte nada para ninguém. Em alguns momentos nós vemos Jesus curando, e a pessoa nem sabia que era Jesus quem tinha curado. E alguém pergunta: mas quem que te curou? Eu não sei quem me curou, mas quem me curou mandou andar. Quem me curou me fez com que eu tornasse a ver. E ele nem sabia, em alguns casos a pessoa nem sabia quem tinha curado. Ou seja, Jesus, ele não estava buscando sucesso, mas Jesus estava buscando cumprir o propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Isso faz toda a diferença. Em 3 anos de ministério, Jesus, ele transtornou o mundo na prática do seu propósito. Jesus, no exercício do seu propósito, ele transtornou o mundo nunca foi o mesmo depois que Jesus colocou em prática o exercício do seu propósito, pelo qual ele tinha vindo ao mundo. No ministério de Jesus, quando ele cumpre o seu propósito, Jesus, ele transformou e continua transformando muitas vidas. Você pode dizer amém por isso? Se Jesus quisesse somente obter sucesso, ele teria dado ouvido a alguns daqueles que seguiam ele, que tinham uma visão mais politizada da coisa, que iriam colocar ele, ascender ele ao sucesso até chegar a ser um rei terreno, um imperador, alguém que dominasse politicamente o mundo. Ao contrário disso, Jesus, ele procurou cumprir um propósito independente da ascensão que ele não veio buscar, daquilo que as pessoas queriam que ele fosse assunto ao trono. E o trono dele não é um trono terreno. O propósito que ele veio cumprir é para mostrar que o trono dele não é um trono que tem um sucessor. O trono dele é um trono eterno. Ele reina eternamente. O reinado dele nunca tem fim. No final do ministério de Jesus, ministério terreno, o que esperava Jesus não era sucesso. Não era fãs. Não era cliques, curtidas, compartilhamentos. No final do ministério de Jesus, e que esperava ele, era acusação, julgamento, condenação e crucificação. Era isso que aguardava Jesus. E permita-me voltar um pouco na história, antes desse texto de Apocalipse, para falar a respeito disso. Porque Jesus, no seu final de ministério terreno, depois de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, Jesus, ele sabia que estava prestes a concluir o propósito, a missão com que ele tinha vindo neste mundo. O julgamento de Jesus, quando Jesus vai ser julgado, o julgamento se deu num período da festa da Páscoa, bem próximo à festa da Páscoa. E todos os judeus em Jerusalém realizavam os preparativos para a festa da Páscoa, que era uma festa de grande importância para os israelitas. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Nós desejamos Feliz Páscoa, mas era uma festa dos judeus. Como eu preguei aqui na semana passada, que era um memorial que havia sido implantado quando o povo estava saindo do Egito, para lembrar de que eles tinham sido escravos no Egito, mas que Deus estava enviando eles para uma terra conforme Ele havia prometido. E com braço forte Deus havia tirado eles no Egito. E a festa de Páscoa, para nós cristãos, tem um significado muito maior do que para os judeus. Porque Jesus, como judeu, ele celebrou a Páscoa, é claro, com seus 12 discípulos. E ele celebraria a última Páscoa com os seus 12 discípulos. Os 12 discípulos chegam até Jesus
na quinta-feira, depois do almoço, e falam para Jesus: mestre, onde o Senhor quer que nós vamos preparar para celebrar a Páscoa? Então Jesus fala para Pedro e João: olha, vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão, vocês sigam aquele homem, e na casa que ele entrar, vocês chegam lá e peçam aquela casa emprestada. Vai ser uma casa já imobiliada, uma casa pronta, e vocês peçam aquela casa emprestada. Ali nós vamos celebrar a Páscoa. Pedro e João faz conforme Jesus tinha dito, e depois eles preparam todo o ambiente para Jesus celebrar a última Páscoa com os seus discípulos e ministrar a ceia para eles também, que faria todo o sentido da Páscoa, da nova aliança, que não era mais antiga, mas agora a aliança no sangue de Jesus. E os discípulos preparam, e Jesus celebra a Páscoa, celebra a ceia naquele fim de tarde de quinta-feira, início de noite. E depois que eles terminam de celebrar a Páscoa, eles cantaram um hino. Nós não sabemos que hino que eles cantaram, nós não sabemos se eles eram afinados ou desafinados, se cantaram a capela com divisão de vozes, com instrumentos ou batendo na mesa. Não sabemos se era um clima de celebração ou de tristeza, mas sabemos que eles cantaram um hino. E os evangelhos dizem que depois que eles cantaram o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Aqui já estavam somente 11 discípulos, porque Judas já havia saído. E depois que eles estão no Monte das Oliveiras, em seguida, se dirigiram para um lugar chamado Getsêmani. Nesse lugar onde Jesus passaria momentos de agonia, de dor, de angústia, de sofrimento, a ponto de suar gotas de sangue. Tamanha agonia e sofrimento que Jesus estava passando naquela noite de quinta-feira. E Jesus passa aquele momento de agonia porque ele sabia que ele seria preso, alvo da denúncia dos sacerdotes do templo, dos anciãos, dos fariseus, dos escribas. Ele sabia que ele seria julgado injustamente, que ele seria condenado e por fim ele seria crucificado. Passaria momentos de sofrimento, de açoites, de coroa de espinho, de cuspe na cara, de bofetadas. Tudo isso, por isso que ele sofre agonia naquele lugar chamado Getsêmani. Naquela noite de quinta-feira, Jesus ele vai ser preso. Chega naquele lugar escuro, homens, sacerdotes, sumos sacerdotes, e levam Jesus preso para ser acusado. Eles levam Jesus para ser acusado. Jesus vai ser acusado, vai ser condenado. Logo pela manhã de sexta-feira, aquela noite eles não dormiram. Aquela noite Jesus passou a noite toda sofrendo, apanhando, ouvindo palavras de blasfêmias. Quem é você? Diga quem você é. Você é o rei dos judeus? Aquela noite de quinta para sexta, Jesus não dormiu. E os discípulos não ficaram ali também. Pedro, de certa forma, chegou de longe, mas nega Jesus 3 vezes e depois ele sai para chorar amargamente. E quando a sexta-feira está amanhecendo o dia, logo bem cedo Jesus, ele foi julgado e condenado à morte de cruz. Aqueles homens, líderes do templo, os judeus, chegam e começam a acusar Jesus e exigir que Jesus fosse morto, crucificado, como um ladrão, como um bandido, e no lugar de Jesus, eles soltassem um outro bandido chamado Barrabás. Jesus é condenado à morte de cruz. Às 9 horas da manhã de sexta-feira, Jesus é crucificado. Imagine, 9 horas é marcado na Bíblia muitas vezes como a hora da oração pelos judeus. Hora que eles iam até o templo para orar.
Mas agora eles estavam celebrando que estava arruinada a vida daquele homem, daquele grupo que se dizia cristãos, daquele grupo que estava crescendo, que dizia acreditar que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que havia vindo ao mundo para perdoar os pecados, aquele que João Batista tinha dito: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora os judeus estavam olhando, 9 horas da manhã, Jesus sendo crucificado, pregado numa cruz e celebrando, achando que eles haviam vencido. O mundo espiritual também, o inferno, Satanás, os demônios, estavam celebrando que agora tinham conseguido crucificar o Filho de Deus. Às 9 horas da manhã, Jesus estava pregado numa cruz. Ao meio-dia daquela sexta-feira, a Bíblia fala que houve trevas em toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E quando houve trevas em toda a terra, houve também um terremoto. E Mateus, ele fala no seu evangelho que tremeu tudo, a ponto de sepulcros se abrirem e mortos foram ressuscitados e foram vistos na cidade santa, homens caminhando naquela cidade, porque o poder que Jesus tem até na sua morte de ressuscitar pessoas. O mundo foi transtornado, porque o mundo físico e espiritual nunca mais foi o mesmo. Houve trevas. E aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus expirou. E quando Jesus expira na cruz, que houve aquele tremor de terra, aquele terremoto, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a ponto daqueles que estavam ali olharem para Jesus e falar assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus, verdadeiramente este homem era um homem justo. Gente, o véu do templo não era uma cortina fina como nós colocamos na nossa casa, era um véu espesso, de mais ou menos 20 centímetros de largura. Homem nenhum conseguiria rasgar aquele véu. Mas quando Jesus expira, que treme toda a terra, o véu se parte de alto a baixo. Perto das 6 horas da tarde, ainda na sexta-feira, antes de começar o sábado, que era o pôr do sol, Jesus ainda está crucificado na cruz, mas a morte dele foi muito rápida. Então alguém vai lá e perfura ele no seu lado e sai sangue e água, e ele testifica que Jesus havia realmente morrido. E cumpriu-se a escritura que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Os outros soldados haviam sido quebrados pernas, porque se estivesse vivo e de repente conseguisse sair, ou alguém tirasse, ele poderia sobreviver. Mas Jesus expira e morre, e nenhum osso dele foi quebrado, para cumprir o que está escrito em Salmos. Antes do pôr do sol, ainda na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, José, da cidade de Arimateia, uma região de Arimateia, José de Arimateia, membro do Sinédrio, membro importante do Sinédrio, que havia seguido Jesus e estava esperando a vinda do Messias e aguardava ansiosamente o reino de Deus. José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para Pilatos, para que ele possa sepultá-lo. E José de Arimateia tinha um túmulo novo aberto numa rocha, e ele pega Jesus, ele compra lençóis de linho e ele enrola Jesus e ele deposita Jesus naquele túmulo, naquela rocha, e fecha o túmulo com uma pedra. Pilatos, as autoridades da época colocam soldados, porque eles tinham medo que alguém fosse lá e roubasse o corpo de Jesus e depois viesse falar que Jesus havia ressuscitado, porque eles temiam que o que Jesus tinha dito, que ao 3º dia ressurgiria, que acontecesse de verdade. Mas os soldados, eles pegam no sono e eles não veem. De repente a pedra está aberta no dia de domingo pela manhã. Sabe que eu fico imaginando a tensão dos discípulos de Jesus da sexta-feira até o domingo pela manhã. O sábado ninguém foi no túmulo, porque os judeus guardavam o sábado, ninguém
iria ao túmulo porque eles deveriam guardar o sábado. E no mais, os discípulos estavam com medo dos judeus também. Então passa a sexta-feira, Jesus sepultado, passa o sábado, Jesus sepultado. Quando chega no domingo pela manhã, as mulheres que tinham visto José de Arimateia sepultar Jesus, preparam especiarias para ungir o corpo de Jesus, e elas chegam e elas vão conversando, quem vai remover a pedra do túmulo, porque era uma pedra muito grande, muito pesada. Mas quando elas chegam lá, para a surpresa delas, o túmulo estava aberto. E não só estava aberto, mas o túmulo estava vazio, porque o Cordeiro de Deus tinha vencido a morte. Os lenços dobrados, guardados, Jesus, organizado, não só ressuscita, mas ele pega os lençóis, ele dobra, deixa dobradinho no lugar onde ele tinha sido sepultado, e aquelas mulheres temem entrar no túmulo, mais uma voz, elas ouvem dizendo, a quem procuras? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O Cordeiro venceu, para se cumprir como havia dito, ele mesmo disse em Mateus 17, 22, 23, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ressurgirá. Jesus, ele cumpre o que ele disse, e ele continua cumprindo toda a sua palavra. O que Jesus disse, ele continua cumprindo. A ressurreição de Jesus, ela causou um abalo em todas as esferas terrestres e espirituais. O Cordeiro de Deus, ele venceu. E quando a ressurreição acontece, houve festa no céu, houve assombro no inferno, o mundo físico e espiritual, visíveis e invisíveis, nunca mais foi o mesmo, porque o nosso Deus é vencedor. Ele desceu até o inferno, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte, porque o nosso Deus é vencedor, não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus. E neste livro de Apocalipse, o personagem central é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. A palavra Cordeiro aparece mais de 30 vezes em Apocalipse. Jesus é o personagem central do livro de Apocalipse, que triunfou vitoriosamente sobre a morte, sobre todos os poderes visíveis e invisíveis, incluindo o inferno, incluindo Satanás e seus anjos. Quando a gente lê Apocalipse, alguns ficam com medo, outros ficam curiosos, outros ficam querendo escolher uma linha teológica do fim dos tempos. Mas a despeito de todas as linhas teológicas que existem, pelo menos umas 10, o resumo de todo o Apocalipse que nós devemos carregar conosco é que não há poder maior que o poder do nosso Deus. O Cordeiro venceu a besta, a morte, tudo que se levanta como algo poderoso, como algo que acha que tem poder. Nenhum poder terreno ou espiritual, no mundo visível e invisível, não há poder no céu, na terra, no inferno, no mar, embaixo da terra ou qualquer outra esfera. Não há poder como o poder do Cordeiro que venceu a morte e venceu e triunfou sobre tudo e sobre todos. Quando você lê Apocalipse, leia com essa visão, vendo que existe um reino que é eterno, existe um rei que é eterno, existe o Cordeiro que venceu. Como ele vai voltar? Gente, não importa, importa que ele vai voltar porque ele venceu. Se nós vamos subir antes da tribulação, ou na tribulação, ou depois, isso não importa, as visões teológicas de fim do tempo não importa, isso não faz diferença. O que faz diferença é que todos nós cremos que Jesus morreu, venceu, ressuscitou, e Ele vai voltar para nos levar com Ele. É isso que importa. Todos os poderes humanos e espirituais, todas as criaturas, todos os seres vivos se prostram diante do Cordeiro que foi morto e reviveu. Diante de Jesus, todo joelho se dobra, dos que estão nos céus, na terra ou embaixo da terra, e toda língua confessa que Ele, Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus morreu para implantar em nós a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Jesus morreu
para implantar em nós, para transformar a nossa natureza, que havia sido corrompida pelo pecado. E algumas vezes ainda ela quer predominar na nossa vida. Mas Jesus morreu para implantar dentro de nós a natureza de Deus. E somente o sacrifício de Jesus seria capaz, e é capaz, de produzir mudança em pessoas mortas pelo pecado. Gente, não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra fórmula, não existe nada que possa fazer com que pessoas mortas pelo pecado sejam transformadas, sejam revividas e tenham esperança de vida eterna. É somente através da morte e ressurreição de Jesus. Somente através da morte e ressurreição de Jesus. A agonia naquela noite no Getsêmani, os açoites recebidos pelos soldados, a coroa de espinho, as bofetadas, o sofrimento expressado na cruz, deveria gerar um profundo arrependimento de pecados em todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam se prostrar diante de Jesus e falar assim: Senhor, eu arrependo dos meus pecados, eu sou muito orgulhoso. Senhor, eu arrependo dos meus pecados, eu sou muito vaidoso. Eu arrependo dos meus pecados, eu sou muito egoísta. Eu arrependo dos meus pecados, eu sou muito mentiroso. Eu arrependo dos meus pecados porque me falta misericórdia, me falta compaixão, me falta amor. Ah, Senhor, aquilo que Jesus enfrentou deveria produzir também sofrimento dentro de nós. O apóstolo Paulo diz assim que o amor de Deus nos constrange. Nós deveríamos olhar para a crucificação de Jesus e nos sentirmos constrangidos por ela, porque foi por amor a nós. Ele sofreu tudo isso por amor a nós, para perdoar os nossos pecados. A morte de Cristo, ela nos chama à responsabilidade de comprometimento em eterna aliança com Deus. É um convite ou uma convocação para nós de comprometimento, que nós devemos servir a Deus. E a ressurreição de Cristo, ela gera em nós expectativa e convicção de vida eterna. Todos aqueles que creem têm esperança de vida eterna, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para a vida eterna com Deus. Quando Jesus, lá em João 6, vai conversar com seus discípulos, que vai falar que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come da sua carne, bebe do seu sangue, tem a vida eterna, e Ele diz assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, essa é a esperança que nós temos. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a esperança, assim como Ele ressuscitou, no último dia nós seremos também ressuscitados. A morte não é o fim para aqueles que creem. Alguém pode temer a morte, mas a morte para aqueles que creem não é o fim. A morte é o começo para uma vida eterna com Cristo. A morte é o começo de uma vida sem sofrimento. A morte é o começo de uma vida sem lutar, se desgastar, buscar, trabalhar por um sucesso que é temporário e passageiro. A morte de Cristo e ressurreição de Cristo, para nós, produz isso em nós. É um portal que se abre para a vida eterna. E nós temos essa esperança, porque nós cremos nele. Amém? E a partir dessa mensagem de que o Cordeiro venceu, o que nós podemos trazer para a nossa vida como responsabilidade? Eu queria apresentar apenas uma aplicação para nós, nesta noite, para o nosso dia a dia, para a prática diária. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Não fique indo para lá e para cá. Não fique em altos e baixos. Não fica fugindo da responsabilidade. Não fica fugindo de Deus. Não fica mudando de estação. Permaneça em Cristo. Quando permanece em Cristo, você cumpre o seu propósito neste mundo.
Quando permanece em Cristo, você tem estabilidade, apesar dos ventos fortes, você continua estável, porque você tem raízes. Quando você permanece em Cristo, você não é abalado pelos ventos que passam. Vem uma notícia nova, você permanece firme. Pode até bater em você aquele vento e causar um pouquinho de medo, mas você continua firme porque você está em Cristo. Veio uma história nova nas escolas, na faculdade. Olha, agora é desse jeito. Hoje de manhã foi pregado a respeito disso lá para os jovens. Olha, que isso, você é cabeça muito fechada, você é quadrado, você precisa abrir a sua mente. Nós somos o povo de Cristo que tem estabilidade, que tem mente aberta. Nós somos o povo de Cristo que não se abala, que não adere às questões deste mundo. Quem permanece em Cristo continua estável. Quando permanece em Cristo, você tem esperança, ainda que o futuro seja incerto. Está obscuro para você, você não consegue enxergar, mas você permanece em Cristo, então você tem esperança. Quem já viajou de avião ou de ônibus, ou de carona, que você não conhece o motorista, você confia que vai chegar no final do destino, não é mesmo? Você nem conhece quem está dirigindo, quem está pilotando, quem está conduzindo aquele veículo. Pega carona de moto com alguém que você nem tem certeza se pilota bem, e você fala assim, não, mas eu vou. E por que muitas vezes nós nos abalamos? Porque muitas vezes nós não entregamos? Porque muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito e não confiamos inteiramente em Deus. Aquele que nos chamou, aquele que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, Ele garante a nossa vitória. Ele garante a chegada com segurança. Nós entramos num avião, ou num carro, ou num ônibus, ou de carona, nós não temos certeza que vamos chegar no destino. Na nossa mente nós falamos que vamos chegar, mas nós não temos certeza. Não sabemos se o carro pode dar um problema, não sabemos se pode vir um carro desgovernado, nós não temos certeza se vamos chegar no destino. Agora tem uma coisa, aqueles que confiam no Cordeiro que venceu, pode confiar que você vai chegar com segurança no destino. Ainda que venha ventos fortes, ainda que tenha curva, ainda que tenha turbulências, você pode ter certeza que Ele está no controle de tudo. Ele sabe, não é só o destino, Ele conhece o caminho, porque Ele já passou por ele, porque Ele é Deus eterno. Ele conhece o caminho, porque por onde nós vamos passar, Ele conhece todas as coisas, porque Ele passeia no tempo, Ele passeia na eternidade, e nós podemos confiar inteiramente no Cordeiro que venceu. Quando permanece em Cristo, você experimenta o sobrenatural. É Cristo em você. Quando está em Cristo, quando você permanece em Cristo, você experimenta a ação do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo na sua vida. Algumas vezes nós não experimentamos profundamente mais do Espírito Santo, porque nós ficamos agarrados em coisas que nós podemos ter certeza que vai nos dar segurança. E nós falamos, não, eu não posso sair daqui porque eu aprendi desse jeito. Eu não posso mudar porque é assim que eu conheço. Eu não posso ousar um pouquinho mais porque vai que eu me perca nesse negócio de sobrenatural. Gente, Atos nos revela, que chama Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser chamado Atos do Espírito Santo, como dizem alguns comentaristas. Atos nos revela os discípulos trancados por medo dos judeus, porque Jesus havia morrido. Mas quando Jesus ressuscita, atravessa aquela parede que está lá em João, e sopra neles, e Jesus entra e fala assim, paz seja convosco, e sopra o Espírito Santo nos discípulos. Agora, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Homens que estavam trancados com medo dos judeus, agora eles são trancados porque eles não têm medo dos judeus, não têm medo de nada, nem da morte. Quem permanece em Cristo não tem medo.
Quem permanece em Cristo sabe que está sob o sangue do Cordeiro que venceu todas as coisas, e o sangue de Jesus nos garante a vitória, e nos purifica de todo pecado, Quem permanece em Cristo, vive em novidade de vida. Quando você permanece em Cristo, você vive uma vida de transformação contínua e constante. Não é falar assim, olha, eu cheguei até aqui e aqui está bom. Aqui está bom. Eu estava num café de pastores esses dias e estava o governador do nosso estado e ele falou assim, olha, eu cheguei no auge onde eu gostaria de chegar. Eu olhei e fiquei pensando, quem está em Cristo não chega no auge, porque vive uma novidade de vida, porque nós não sabemos qual a dimensão que Deus quer nos levar. E não estou falando de mundo físico, de ter uma ascensão, de ter uma escada, de você começar de baixo e vai subindo, Deus pode fazer isso se for o propósito. Mas Jesus entendeu que o propósito dele não era isso, não era chegar a um cargo político, mas Deus, ele quer nos levar a profundezas do Espírito Santo em nós. O Cordeiro que venceu, ele quer fazer com que nós experimentemos mais e mais do Espírito Santo. Como os discípulos experimentaram naquele dia, Jesus soprando sobre eles, recebei o Espírito Santo. Ainda que o sofrimento surja, permanecer em Cristo garante a nossa vitória. Amém?